Recebemos a incumbência de hoje falarmos de um tema que está no livro Vinha de Luz, lá do capítulo 100, cujo título é Que fazemos do Mestre? E o título deste capítulo do Vinha de Luz refere-se a uma frase, aquela frase do Pilatos, quando diante do julgamento de Jesus, não tendo encontrado nada que o acusasse, Pilatos volta-se para a turba e pergunta: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E a resposta a essa pergunta do Pilatos, nós já conhecemos. A turba gritou: crucifica-o. E o restante da história a gente conhece. O Emmanuel, pela psicografia do Chico, nos traz esta página de reflexão quando faz essa pergunta para cada um de nós: que fazemos do Mestre? Quantas vezes nós não repetimos a pergunta de Pilatos? E quantas vezes nós não repetimos a resposta da multidão naquele dia? Se não exatamente pedindo a crucificação do Cristo, mas em nossos pensamentos, em nossas atitudes e em nossos comportamentos, acabamos por crucificá-lo, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes por falta de atenção, e tantas vezes o crucificamos por falta de conhecimento. O Livro dos Espíritos chama a nossa atenção para o fato de o desenvolvimento intelectual anteceder o desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral é uma escolha. E as escolhas serão tanto melhores quanto mais informações nós tivermos. A doutrina espírita tem essa característica que lhe é própria, que nos induz ao estudo, à busca de informações e à construção de conhecimento. E para reforçar essa ideia da necessidade, da importância do conhecimento, relembro primeiramente o Cristo na cruz, quando ele olha para o céu, dirige-se a Deus e pede que perdoe os seus algozes e justifica o seu pedido. Eles não sabem o que fazem. Eles ainda são baldos de conhecimento. Um dia, quando eles conhecerem as tuas leis, não mais farão o que estão fazendo. João, o evangelista, disse para que nós conhecêssemos a verdade, para que a verdade nos liberte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, João cita a necessidade do conhecimento. E por último, o Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, convoca os espíritas para que nos amemos uns aos outros. É a primeira lição. E a segunda lição: espíritas, instruí-vos. Então, a instrução, a busca de informações e a construção do conhecimento está na base do nosso processo
evolutivo. Emmanuel, quando nos traz esta página, que eu vou me permitir ler alguns trechos para a gente acompanhar o raciocínio, nos convoca também para aprimorar o nosso intelecto, para que, conhecendo as leis que regem a vida no universo, possamos fazer melhores escolhas a partir de agora. E talvez alguém se pergunte, mas e o que está feito? E o que eu já fiz por engano? Nós temos a lei de causa e efeito, que nos obriga a responder pelas decisões tomadas. Mas a lei de causa e efeito não é uma réplica da lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Não é. Certa vez, um amigo nosso, trabalhador nesta casa por longos anos, hoje já desencarnado, disse-me certa vez que a lei de causa e efeito pode ser comparada, para ser melhor compreendida, podemos compará-la com uma bola de tênis jogada na parede. E eu falei, ora, mas como assim? Ele disse, se você pegar uma bola de tênis e jogar na parede com bastante força, ela vai bater na parede e ela vai voltar e vai te atingir. Causa e efeito. Tanto mais força você coloque na impulsão dessa bola, com mais força ela vai te atingir ao retornar. Isso é a lei de causa e efeito. E eu perguntei, e onde é que está a mudança? Qual a diferença da lei de Talião? E ele disse, está naquilo que você faz depois que você joga a bola. Se você jogar a bola na parede e der um passo para o lado, quando a bola voltar, ela não vai mais te acertar, porque você não estará mais naquela posição. E assim é a vida. Quando nós não sabemos, quando nós não conhecemos as leis, nós jogamos muitas bolas na parede. E durante muito tempo nós recebemos as bolas de volta. Mas com as lições do Cristo, nós aprendemos a mudar a nossa posição. As bolas que nós já lançamos, elas vão voltar um dia. Para não sermos atingidos, é só mudar a posição. Sairmos da posição inicial. No Antigo Testamento, consta que Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer o seu sofrimento. Deus quer apenas a sua remissão. Então Deus não tem nenhum interesse em nos ver recebendo as bolas de volta. Por isso Ele espera que a gente mude de posição, para que as bolas que nós lançamos no passado por ignorância não nos atinjam mais. E para reforçar essa ideia, Pedro, em sua primeira carta aos Romanos, nos dá aquela orientação tão salutar, quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, no passado, nós lançamos bolas na parede da vida porque nós não sabíamos amar, nós não conhecíamos o amor. Por isso que nós lançamos, e durante muito tempo, e ainda hoje, estamos recebendo essas bolas de volta. Mas se a gente tomar a decisão de amar a partir de agora, se a gente tomar a posição, ou melhor, tomar a decisão de mudar a nossa posição diante da vida, nós não só não vamos mais jogar bolas na parede, como vamos nos livrar das bolas que nós já jogamos.
porque nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, mas não à lei de talião. Então, quando nós lemos esta página do Emmanuel, o que fazemos do Mestre? Nós podemos fazer essa pergunta de outro jeito. O que estamos fazendo com aquilo que o Mestre nos ofereceu? Lembrando o Antigo Testamento, Deus não quer o sofrimento do pecador, não quer o nosso sofrimento. Deus quer apenas a nossa remissão. Ele aguarda apenas que nós mudemos a nossa posição diante da vida. Sairmos da posição de lançadores de bola na parede para irmos para uma posição de lançadores de afeto, lançadores de respeito, lançadores de amor uns com os outros. E o que fazemos com o Mestre? O Emmanuel diz: os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Isso é uma forma de jogar bola na parede. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo. E nós espíritas, não só nós espíritas, mas em específico nós espíritas, sabemos bem o que é isso. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos não recebemos em nossas casas espíritas? Vêm em busca de uma ajuda, vêm em busca de uma orientação, mas querem apenas fazer da casa espírita um oráculo. Nenhuma intenção, nenhuma disposição em empreender essa mudança que nós estamos falando. Por falar nisso, essa semana conversando com um colega também palestrante, eu falei, está ficando difícil ser palestrante espírita. E ele disse, por quê? Eu falei, porque na minha compreensão, o papel do palestrante espírita é levar informações o mais esclarecedora possível daquilo que Jesus nos orienta, daquilo que os evangelhos nos ensinam. E nós devemos fazer isso, vou usar uma expressão forte, devemos fazer isso, doa a quem doer. Porque recentemente eu recebi uma sugestão para que nas minhas palestras eu procurasse ser mais empático com os ouvintes. E eu pedi, seja mais clara, ser empática em que sentido? É que tem palestras que deixam as pessoas assustadas, preocupadas. Tamanha a responsabilidade que nós colocamos sobre os ouvintes. E eu falei, mas não tem que ser assim? Nas entrelinhas da sugestão, deveríamos nos preocupar em agradar mais as nossas plateias. Nas entrelinhas, vamos falar o que as pessoas querem ouvir. Talvez com a pretensão de encher os nossos auditórios. E eu disse, eu me nego a fazer palestra espírita com essa ótica. Não me preocupa, e eu acredito que a casa também não se preocupe em termos cadeiras vazias do ponto de vista físico. Porque a nossa missão do palestrante e das casas espíritas não é falar aquilo que nós queremos ouvir, mas falar aquilo que nós precisamos ouvir. Porque a necessidade de mudança de posição diante da vida
ela se faz necessária hoje mais do que nunca. Precisamos compreender, identificar e decidir o que queremos fazer com Jesus em nossa vida. O que queremos fazer com a mensagem de Jesus. E a mensagem do Cristo é de transformação. A mensagem do Cristo é de mudança de postura, de comportamento diante da vida. A mensagem do Cristo é de identificação daquilo que nos coloca em confronto com as leis divinas, para que mudemos a nossa postura. Se quisermos realmente atingir a felicidade que dizemos desejar, que dizemos querer. Então, quando Emmanuel fala dos ociosos, que procuram o Cristo apenas como oráculo, que procuram as casas religiosas, as casas espíritas apenas como oráculo, o que estão fazendo com o Cristo? Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. São aqueles que se utilizam dos rótulos religiosos para se apresentarem na sociedade. Poderíamos chamá-los de sepulcros caiados, porque se apresentam com uma imagem de cristãos, de espíritas, ou de qualquer outra denominação qualquer, mas que, na verdade, não empreendem a mudança necessária para que sejam efetivamente cristãos. E lendo essas reflexões do Emmanuel, mais uma vez, lembramos daquela frase tão emblemática também, do nosso amigo Raul Teixeira, quando ele diz: ser espírita não é para quem quer. Ser espírita é para quem pode. Ser espírita é para quem aguenta. É para quem aguenta ouvir uma palestra, quem lhe coloca o dedo na ferida, como ocioso, como vaidoso, como insensato, como orgulhoso. E aceitar esta reflexão, que não lhe é dirigida pessoalmente, mas se a carapuça coube, é porque tem algo a se fazer. E não ficarmos preocupados em sermos agradáveis em nossas falas, mas termos o compromisso de sermos sinceros e coerentes com aquilo que nós dizemos defender. Então, que esta pergunta do Emmanuel repercuta em nossas mentes. Que fazemos do Mestre? O que eu estou fazendo com tudo isso que temos recebido? Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Os insensatos. Quantas vezes evocamos o Cristo, a Deus, para justificar nossas mentes culpadas? Quantas vezes dizemos, se Deus quiser, para uma coisa que certamente Deus não aprova? Quantas vezes evocamos a presença da espiritualidade dos nossos mentores, representantes do Cristo,
para atingimento de objetivos nada dignos. Quão insensatos nós ainda somos. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para os estômagos famintos. Será que a gente não está compondo essas multidões? Será que a gente não é mais um nessa multidão, onde estamos buscando no Cristo, ou nas doutrinas que o representam, apenas solução para os nossos problemas imediatos? Como está o nosso compromisso diante das leis divinas, diante do Cristo, para a nossa transformação verdadeira? Aquilo que nós falamos tantas vezes de reforma íntima. Estamos levando isso a sério? Ou a gente continua se enganando? Não, mas eu já estou fazendo a minha parte. Eu sou palestrante espírita, o que mais eu posso fazer? Eu já sou palestrante espírita, então está resolvido. Ser palestrante espírita é apenas uma oportunidade a mais de aprendizado. Uma vez falei isso para um colega e ele não gostou. Eu falei, a primeira plateia do palestrante espírita é ele mesmo. Vocês estão aqui por misericórdia, para que eu não falasse para as cadeiras. Mas certamente o mais necessitado de ouvir isso sou eu. Sou eu que preciso ouvir isso. Tanto que eu tive a responsabilidade de ler, estudar, de preparar. Vocês estão só ouvindo. Então que nós pensemos assim em todas as nossas atividades na casa espírita. Os médiuns, mas eu já estou fazendo a minha parte. Será? Eu compreendo as atividades, em específico na casa espírita, como oportunidades extras, adendos da misericórdia divina, para que nós aproveitemos melhor a reencarnação. Eu não reencarnei com a missão de ser palestrante. Paulo não reencarnou com a missão de ser presidente da casa. Tudo isso são oportunidades que a misericórdia divina nos dá para avançarmos no nosso processo de autotransformação. A missão que todos nós trazemos é de voltarmos um dia melhor do que quando aqui chegamos. Essa é a nossa missão neste mundo. Durante o período em que estivermos aqui, como encarnados, fazermos as mudanças, as transformações necessárias em nós. As mensagens do Cristo são a cartilha que Ele nos oferece para que nós saibamos o que fazer. Para que a gente não se pergunte, o que é que eu tenho que fazer na minha reforma íntima? O que é que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor? Para evitar essa pergunta, nós temos os evangelhos. É só ler, estudar. Pronto, não tem mais dúvida. Esse é o roteiro. Agora, quando a gente pega esse roteiro e tenta moldá-lo às nossas vontades, aí surge a necessidade da pergunta do Emmanuel. O que estamos fazendo do Mestre? Estamos apreendendo a sua lição, utilizando-as e promovendo a necessária transformação,
ou nós estamos pegando as suas lições e tentando dar um jeitinho brasileiro? Olha, nós temos que amar o próximo. Eu concordo, mas tem próximo que não dá para amar, não. Jesus não disse que é esse ou aquele próximo, são todos os próximos. E se aquele ou aquela você acha que não merece ser amado, talvez seja o desafio que você precisa para amar o próximo. É aquele que você tem que amar. Esse é o teu desafio. Olha, eu sou uma pessoa de um trato muito fácil, mas tem gente que não dá para conviver. Aí está o teu desafio, meu amigo. É a senha da tua ascensão. Porque amar quem nos ama é fácil. Gostar de quem nos gosta é fácil. Mas a proposta do Cristo é exatamente aquela de ir além. Ir além. É transgredir os limites que nós definimos para nós e atingirmos os limites que Jesus deixou para a humanidade. Essa é a proposta. Então, quando nós começamos a nos preocupar em sermos agradáveis, sem se preocupar com a sinceridade, nos preocuparmos em parecermos algo deslumbrante, sem a preocupação de ser efetivamente aquilo que aparentamos, tem alguma coisa de errado. E nós espíritas, que temos acesso aos evangelhos e a uma infinidade de outras obras que esmiuçam, que esclarecem, que colocam essas mensagens no nosso contexto, que contextualiza para cada um de nós a mensagem do Cristo, nós não temos mais desculpa para continuarmos repetindo os mesmos erros de outrora. Não temos mais. É o momento de tomarmos uma decisão. O que fazer do Mestre? O que fazer das lições que temos aprendido? O que fazer de tudo que já recebemos em forma de esclarecimento? O que fazer? Do meu ponto de vista, só tem um caminho. Vencer as nossas idiosincrasias, as nossas vontades e cuidar das nossas necessidades. Dar menos importância às necessidades de cunho material não é para desprezá-las, é apenas dar menos importância e mais importância para a necessidade do espírito. É isso que nós precisamos fazer. Informações já temos. Oportunidade de aplicação nós já temos. O que nos falta? Querer fazer. Querer fazer. É aquele parente difícil, aquele parente que te tira do sério. Pensa assim, é o desafio que Deus está me dando. E eu não vou voltar sem cumprir esse desafio, não. Ah, não. Não vou querer reencarnar de novo com essa... Não. Então eu vou aproveitar a oportunidade e vou vencer esse desafio. Eu vou parar de receber essas bolas, vou mudar minha posição.
Temos condições para isso. Talvez só nos falte um pouco de disposição para tomarmos a decisão e mudarmos efetivamente. Se quisermos bem aproveitar a oportunidade da reencarnação. Para reflexões mais profundas, eu sugiro que cada um, ao chegar em casa, peguem o livro Vinha de Luz, capítulo 100. Leia cada linha, refletindo sobre os desafios particulares de cada um, tentando se identificar com cada uma dessas figuras que o Emmanuel nos traz. E se por acaso você se identificar com algumas delas, não fique triste. Não é não é para a gente ficar. Não. É apenas o indicativo de que você encontrou um ponto que precisa ser mudado em você. Eu acho que eu me vejo aqui em todos eles. Preciso fazer um pouco mais de esforço para ser melhor a cada dia. E para encerrar, lembremos do Chico, quando ele dizia: eu tenho o dever de ser melhor a cada dia, mas devo dar ao outro o direito de ele ser como quiser. Ou seja, tudo isso que nós falamos é para reflexão nossa. E não para olharmos para o outro e dizer: o ocioso, fulano é ocioso, fulano é vaidoso. Não. Deixa que fulano faça a sua anamnese. É com a gente. O que vai mudar a nossa posição diante das leis divinas é o nosso olhar para dentro. Identificar o que precisa ser mudado em nós. E deixa que o outro faça também o seu trabalho individual. Eu espero ter trazido um momento de reflexão, espero ter contribuído com a tarefa de autoconhecimento e de autotransformação, e que Deus derrame sua misericórdia sobre todos nós, que Jesus não desista de nós e que os nossos benfeitores continuem nos sustentando e nos sugerindo aquelas ideias que farão com que efetivamente façamos valer a pena a nossa reencarnação. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz continue em nossos corações.